de uma forma diferente, né? Porque uns foram purificados de lepra e o outro deixou de ser cego, passou a enxergar. Ambos fizeram a mesma frase e obtiveram resultados diferentes, porque Deus entende a sua oração. Às vezes nós não temos condições nem de dizer para Deus aquilo que nós realmente precisamos. A gente só entrega na mão de Deus. Quem nunca passou por isso? Senhor, olha, tome a frente. Eu não sei se o melhor é ficar ou não ficar, se é sim, se é não. Jesus, vai lá, entra lá, faz a tua vontade. Porque tem horas que nós temos até a humildade de reconhecer, Senhor, acho que eu não sei o que eu preciso, mas eu sei que o Senhor sabe o que eu preciso. O Senhor sabe o que é melhor. Às vezes nós temos uma humildade no sentido de dizer, olha, Senhor, eu já quis uma coisa e deu errado, porque foi a minha vontade, foi o meu querer, e eu quero agora o teu querer. Porque o seu querer é o melhor para a minha vida. O seu querer não há discussão. Então Jesus, ele deu uma ordem para aqueles homens, dizendo, vão apresentar-se aos sacerdotes. Vão mostrar-se, vão se mostrar aos sacerdotes. A primeira coisa que eu observo, meus queridos, é que Jesus não falou que eles seriam curados, né? Ele apenas deu uma ordem. E mesmo não falando que eles seriam curados, né? Mas sim dando essa ordem, o texto fala que os 10 obedeceram. Todos os 10, né, receberam essa ordem e passaram a caminhar, a se locomover em direção aos sacerdotes. Então eu entendo que o milagre ele começa pela obediência, né? Alguém poderia olhar e dizer, não, isso não faz sentido, isso é uma perda de tempo, eu vim aqui atrás de uma cura, de um milagre, de uma vitória, e ele está dizendo que eu tenho que ir lá me apresentar para os sacerdotes, o que eu vou ganhar com isso, o que vai acontecer com isso? Tem pessoas que questionam, né? Tem pessoas que gostam de discutir a vontade de Deus, questionar o porquê que Deus está fazendo isso ou está fazendo aquilo, porque está demorando, porque isso, aquilo, outro. Mas eles obedeceram. Então eu quero dizer, meus queridos, que tem vitórias que você vai conquistar através da obediência. Tem pessoas que não recebem vitórias porque têm a vida desconcertada, né? A pessoa não tem nenhuma vida com Deus, não tem nenhuma intimidade com o abençoador, mas ela quer a bênção, ela quer algo que venha do Senhor. Você já imaginou se a viúva do azeite ela não obedecesse? Quando o profeta dissesse, olha, vai a todos os seus vizinhos e peça vasilhas emprestadas, ela poderia questionar. Ou quem sabe se tivesse algum vizinho que ela não se desse bem, ela disseria, não vou fazer isso, porque no meu orgulho não vou falar com ela, não vou falar com ele, teria perdido a bênção. Né? Falo da viúva do azeite no contexto de Eliseu. E a outra viúva no contexto de Elias, né? A viúva de Sarepta. Olha, você só tem esse bolo, esses cravos, né? Esse galho, mas primeiro você vai fazer para mim, profeta. Depois você e o teu filho, né? Se ela não obedecesse, ela não teria recebido vitória. Então, tem vitória, tem milagre que você vai receber tendo uma postura de obediência. Perceba que até um pai ou uma mãe tem mais prazer de fazer por um filho que é obediente. Não há tanto prazer em fazer pelo rebelde. Aliás, tem até rebelde que não se deve fazer justamente para que não alimente essa rebeldia. Né? Eu faço tudo que eu quero e ainda recebo. Ele vai continuar naquela. Né? Então você tem que fechar a mão, porque um não pode ser mais pedagógico, mais benéfico para o entendimento da pessoa. O texto vai nos dizer, meus queridos, que eles obedeceram, mesmo sem Jesus ter se pronunciado. E a Bíblia fala que eles ficaram limpos. Eles estavam indo em direção aos sacerdotes e eles foram purificados. Eles foram curados. Tem bênção que você vai receber ao longo da caminhada. Nem toda bênção é na hora que você quer. É na hora que nós queremos. Nem toda bênção é imediatista. Muitas pessoas poderiam perguntar, mas a coisa mais fácil para Jesus era simplesmente olhar e dizer, recebe aí a cura, sejam curados, ponto. Né? A coisa mais fácil seria Deus falar com Moisés, Moisés, vá até Faraó, e Faraó vai liberar vocês que estão aqui escravizados no Egito, e ponto. Mas teve um processo. Moisés ouviu 10 nãos de Faraó, né, que foram as 10 pragas do Egito, e quando o Faraó cedeu, ainda quis voltar atrás. Nisso que quis voltar atrás, se deu mal. Né? Porque lá na frente não sabia que Deus tinha preparado uma armadilha para o exército de Faraó. Então tem coisas que não vai ser de imediato. Tem coisas que vai ser um processo. Quando eles começaram a caminhar, se locomover em direção aos sacerdotes, aconteceu. Então tem coisas que você tem que caminhar. Continua na caminhada.
no meio da caminhada algo vai acontecer. Glória a No Deus. meio da sua caminhada, Deus ele pode curar. Ele pode mudar a sua história. Ele pode restaurar você. E o texto fala que Jesus mandou eles irem se apresentar aos sacerdotes. Isso tem um motivo. Os sacerdotes, naquela época, eles eram as pessoas que determinavam a saúde dos outros. Determinavam se uma pessoa ela era saudável para poder participar da sociedade como um todo, ou se ela não tinha um certo nível de saúde, ela teria que ser isolada. Como eu falei, os leprosos eles eram isolados. Havia essa questão da rejeição. Uma pessoa leprosa não poderia vir para a igreja. Uma pessoa leprosa não teria um trabalho normal. Uma pessoa leprosa tinha que se afastar dos outros porque ela era considerada impura. Ninguém queria estar com ela, ninguém queria falar com ela. As pessoas viam como uma pessoa contagiosa. Eu vou me contaminar, você está suja, eu não quero me sujar com você. Então eles eram isolados, separados. E um sacerdote ele tinha essa autoridade, essa legitimidade de olhar para você e dizer, você pode ou não pode participar. Então, Jesus manda eles irem até os sacerdotes, que no primeiro estado poderiam dizer, está todo mundo leproso, todo mundo vai ficar isolado, ninguém vai ter direito a nada, mas no caminho eles foram curados. Então, obviamente, eu falo isso sem medo de errar, os sacerdotes seriam obrigados, ainda que não quisessem, né, a ter que reconhecer e dizer, olha, vocês são saudáveis, têm uma vida sã, e vocês podem ter uma vida normal como qualquer outro. Perceba que o fato de mostrar os sacerdotes lembra a questão dos médicos hoje. Quantos testemunhos nós já escutamos de pessoas que foram para o médico e foram diagnosticadas com o problema, de repente a pessoa é curada, volta para o médico, olha, não estou vendo mais nada aqui. O que aconteceu? Né? O médico ele tem essa legitimidade, porque ele viu o seu estado anterior e veio agora. Ele sabe, o médico sabe se você está saudável ou não. Ele sabe o teu problema, se tem problema, se não tem problema, se é grave, se não é grave, se é facilmente solucionável ou se está desenganado, daí vai ser a morte. O médico sabe. E os sacerdotes naquela época não é que eles sabiam, né, com essa precisão, mas eles determinavam quem podia ou não participar. Então eu acho até bíblico essa questão de você receber uma cura e voltar para o médico. Porque você recebe um ok, né, de alguém que vai reconhecer esses sacerdotes, que o texto não relata quem seriam eles, tiveram que reconhecer que Jesus os curou. Assim como hoje, no nosso tempo atual, existem médicos, né, que podem até dizer que foi outra coisa, mas se ele tem os exames, se ele tem o laboratório, se ele tem o maquinário, ele sabe, né, ele tem que reconhecer milagres do nosso Deus no nosso tempo atual. A Bíblia vai nos dizer, meus queridos, que quando eles perceberam que estavam curados, teve um que voltou. Em vez de ele seguir o caminho, né, ele volta, ele retrocede. Né? Ou seja, em vez dele ir para o sacerdote, para que a partir daquele momento ele fosse considerado puro, né, reconhecidamente puro, alguém que tem autoridade vai te reconhecer como puro. E dali em diante ele seria livre do seu confinamento, não precisa mais se esconder em casa, não precisa mais ser isolado. Ele prefere voltar e dar a glória ao Senhor Jesus. Ou seja, ele prioriza Cristo em vez do seu desejo pessoal. Eu posso conjecturar que o maior desejo da vida deles era eles serem curados. Às vezes a gente não dá valor porque esse não é o nosso problema. Essa não é a nossa prova, nossas provas são outras. Mas já parou a pensar como você é abençoado por ter a sua saúde? Né? Tem pessoas que têm tanto dinheiro, na pandemia pagaram hospitais milionários, nem ricos, né? E não conseguiram sobreviver. Faltou algo que todos nós temos de graça, que é o oxigênio, né? Mas com esse vírus a gente não conseguia respirar direito. E a gente muitas vezes não valoriza. Né? Quantas pessoas têm algum tipo de deficiência e não podem sair de casa, não podem tomar banho sozinhas, ficam numa varanda deprimidos, né? A depressão começa a bater e você pode, né? Não reclama de poder caminhar, está na chuva, está no sol, mas você pode caminhar. Nem todo mundo nasceu com esse dom, com esse privilégio, né? Então eu posso conjecturar que o sonho dos leprosos era não terem lepra. O sonho dos leprosos era serem pessoas normais, onde todo mundo pode olhar para você, dar a paz, olha, eu posso pegar na sua mão, né? Eu não vou te olhar com desprezo, com arrogância, né? Eu vou te tratar como um próximo, né? E eles não tinham isso. Então diz a palavra de Deus que agora os 10 conseguiram, mas teve um que apesar de conseguir e dar continuidade aos seus sonhos, né? De agora ter uma vida normal, seus projetos, olha, agora eu posso trabalhar, agora eu posso casar, agora eu posso entrar dentro do templo. Eles só ficavam até a porta, até o pátio.
não podia entrar, mas ele prefere voltar ao Senhor Jesus. Ele queria falar com o Senhor Jesus, ele queria ver o que Jesus teria para ele. Ou seja, em vez de ele buscar o reconhecimento do sacerdote, primeiro ele queria falar com Jesus. É uma mensagem para nós. Tem gente que busca só o reconhecimento dos homens, em vez de priorizar o reconhecimento de Jesus. Que adianta o mundo todo te conhecer e naquele grande dia Jesus dizer, eu não te conheço. Né? Tem pessoas que gostam muito de reconhecimento. Eu tenho que ter isso, que eu vou mostrar para fulano, né? Eu tenho um parente que eu tenho que mostrar que eu fui bem sucedido, né? Eu tenho que mostrar na sociedade. E Jesus, qual é a prioridade? Estamos nos esforçando para ver o que Ele pensa ao nosso respeito? Tem pessoas que até aparentemente dizem pensar algo positivo, mas é porque você tem algo, você esboçou algo. Quando a pessoa perde tudo, muitos vão embora, porque não eram verdadeiros. Jesus ele não vai embora. Jesus não está se importando com a sua condição financeira, com o seu nível de estudo, se você é o mais novo, se é o mais velho. Ele te ama. Glória a Deus. Ele ama você. Né? Ele se importa com você. Né? A opinião dele é o que mais importa na nossa vida. É o que ele pensa ao seu respeito. É o que ele acha de mim e de você. Então a principal preocupação desse homem, dos 10, era o que Jesus iria dizer, ou falar, ou pensar. Isso é uma lição para nós. Né? Antes de se preocupar apenas com o que o pastor terreno pensa, lembre-se do pastor celestial. Antes de se preocupar com as coisas da terra, lembre-se do mundo espiritual. Tem pessoas que falam, olha, eu estou na igreja tal, e ali eu estou participando da convenção tal. Glória a Deus. Mas antes se preocupe em estar o seu nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. Né? Antes de se preocupar se você está pregando bonito, se as pessoas vão gostar do que você está pregando, se preocupe em pregar a verdade. É melhor pregar uma verdade que nem todo mundo gosta, mas é a verdade bíblica, a palavra de Deus, do que pregar algo que todo mundo vai aceitar, mas não está edificando. Porque é ego, é psicologia, é massageamento, é autoajuda. A pessoa entra em pecado, continua em pecado, não tem mudança, não tem transformação, morre, não sobe, desce. Então nós temos que nos preocupar primeiro com o que Deus quer. Né? Antes de se preocupar, eu estou indo para a igreja porque vão falar mal se eu não for naquele culto, se preocupe em Deus. Olha, Deus, eu estou indo, que é para te adorar, para te agradecer. 2 horinhas de culto, mas eu vou dar o meu melhor. Louvado seja o nome do Senhor.